livro dos Salmos, no Salmo de número 121, um salmo conhecido, uma delícia para a alma, um refrigério para o nosso coração. O tema da nossa mensagem nessa noite é o guardião do peregrino. O guardião do peregrino. É o segundo salmo, dentro dessa nova série de exposição do culto noturno. Salmo de romagem, salmo dos degraus. E nós vamos fazer a leitura deste salmo que começa dizendo assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A igreja, versículo 2. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A igreja, versículo 5. O Senhor é quem guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O guardião do peregrino. Esse conjunto de salmos, como nós já falamos domingo passado, mas é importante rememorar, são 15 salmos que faz parte desse conjunto de salmos que são conhecidos como salmos de romagem, também conhecido como salmos de degraus ou salmos de ascensão. Alguns também chamam de salmos dos peregrinos. E estes salmos, eles foram adotados pelos os nossos irmãos da antiga dispensação, e eles cantavam estes salmos nas caravanas, grandes caravanas, em que este povo, homens e mulheres, crianças e adultos, iam para a cidade santa para adorar ao Senhor. Era um tempo aguardado por todas as famílias. O povo iniciava o ano esperando 3 momentos específicos que marcavam, portanto, essas idas a Jerusalém para adorar ao Senhor nosso Deus. Eram 3 festas: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Pessoas de várias partes de Jerusalém, dos vilarejos, ficavam na expectativa para este grande momento, para essa grande concentração, essa grande caminhada do povo de Deus. Como toda parte da Escritura, com estes salmos não é diferente, eles são riquíssimos em detalhes, em figuras de linguagem, e todos eles têm muitos elementos que fazem parte da nossa experiência como seres humanos e, sobretudo, como igreja de Deus, como cristãos, como servos de Cristo Jesus. O primeiro salmo que nós fizemos a abordagem a semana passada, que é uma oração, você percebe que o salmista estava enfrentando um tempo muito difícil, que ele chama lá de angústia. Na minha angústia, clamo ao Senhor, clamei ao Senhor e Ele me respondeu, em razão daquilo que as pessoas estavam dizendo acerca dele. E este salmo, em especial, esse de hoje, ele é um salmo que tem esse elemento da confiança. Ele tem esse elemento que mostra a segurança, a proteção, a promessa de Deus. Então você vai perceber que em todo o salmo você vê esses traços. E que é uma passagem assim que estimula a gente a descansar em Deus, a confiar em Deus nas adversidades da vida. Tem salmos
que é uma verdadeira canção, e a sua sonoridade, o tom de cada qual, revela, em alguns momentos, a alegria do povo de Deus. Tem salmos nesse grupo, nesse conjunto de salmos, salmos específicos para famílias. 2, pelo menos, o Salmo 127, o Salmo 128. Há quem diga que o 128 é continuação, inclusive, do 127. Então, você percebe a riqueza, o conjunto de verdades que nós encontramos nesses salmos. E o tema deste salmo, em especial, o tema dele é proteção. Você percebe isso nitidamente quando, pelo menos 6 vezes, aparece o verbo guardar, trazendo essa ideia de que Deus é o guardião de Israel, que Deus é o protetor de Israel. A promessa de proteção aqui, portanto, é algo que vai costurando, que vai montando toda a estrutura do salmo. É uma promessa de proteção de uma viagem segura. Riscos existem, e não são poucos. Riscos existem, e não é aqui e acolá, é risco todo dia, é risco durante a noite, é risco em todas as estações da vida e do ano. São diversos os riscos, mas o Salmo vai nos trazer uma mensagem dizendo que o peregrino tem ou terá uma viagem segura. E quem vai dar, ou quem promete essa segurança a ele, quem promete essa viagem segura a ele, é o Senhor mesmo. É o Senhor que fez os céus e a terra e tudo quanto nela se contém. As coisas grandes, as coisas pequenas, as coisas visíveis, as invisíveis, aquelas que nós conhecemos e milhares de outras que nós nem conhecemos. É esse Deus que assegura o peregrino que ele terá uma viagem segura, bem-sucedida. É uma promessa, portanto, de vida segura. Não só de caminhada, mas de vida segura, de vida protegida, de vida guardada, de vida que está blindada pelo cuidado de Deus, pelo cuidado do Senhor nosso Deus. Mas o salmista, você percebe que ele inicia esse salmo, e acredita-se que os primeiros versos eram cantados pelos líderes, e acredita-se que os outros versos, o 3 e o 4, eram a resposta dos demais peregrinos na caravana. Então, os líderes iniciavam o salmo dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E a congregação respondia: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Aleluia! Um verdadeiro coro, uma multidão, informando a mente uns dos outros dessa verdade gloriosa, porque quando nós cantamos, e se a verdade que cantamos é verdade de Deus, é verdade da palavra de Deus, dos atributos de Deus, o outro é enriquecido, o outro é edificado. É por isso que a igreja deve cantar os atributos de Deus, os feitos de Deus, falar sobre o caráter de Deus, porque quando nós proferimos essas verdades a partir das nossas canções, aqueles que escutam são edificados, consolados e encorajados diante das intempéries da vida, das batalhas que surgem. Mas existem, irmãos e irmãs, tempos difíceis. E o peregrino não está isento disso. O peregrino não está blindado dessas situações complicadas. E quando elas surgem, acontece ou é gerado no nosso coração esse grito por socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. São em tempos difíceis que se há necessidade. É em situação de perigo que se há necessidade de gritar
ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, por socorro. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Quando enfrentamos momentos difíceis na vida, o nosso coração, os nossos lábios precisam gritar por socorro. Mas pedir socorro a quem? Buscar auxílio em quem? É interessante isso, como esse salmo começa, porque existe uma tendência natural do nosso coração de que, quando nós nos encontramos em apuros, e todos nós enfrentamos apuros, alguns mais extensos, alguns mais profundos, alguns mais longos, mas todos nós enfrentamos, a tendência natural é que os nossos olhos físicos se voltem para aquilo que é visível, numa tentativa ou talvez num tipo de esperança de que aquilo vai prover algum escape ou algum tipo de proteção para nós. Alguns acreditam que a pergunta que vem para dizer leva os meus olhos para os montes, alguns entendem que é em razão de que o templo estava construído sobre o monte. Então o povo rumava para aquele lugar e, por conta daquilo que representava aquele espaço, então pensava-se que era uma alusão direta ao Senhor. Eu estou tendente a pensar que não. Estou tendente a pensar que essa questão geográfica de olhar para os montes, é para perceber que, embora geograficamente eles fossem importantes para Israel, naquele contexto, por exemplo, quando nós lemos o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim não são os montes que efetivamente dão proteção para Israel. Mas ele toma essa figura, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. É uma extração da figura. Então eu penso que aqui no primeiro momento os olhos físicos são elevados, são erguidos para aquelas montanhas. Mas é preciso ver para além das montanhas. Aí sim entra a necessidade não do olhar ou dos olhos físicos que contemplam aquilo que é palpável, aquilo que é visível, mas dos olhos da fé que vê aquele e sabe que o socorro vem de quem é maior do que os montes. Daí a pergunta e daí, logo na seguida, a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não é dos montes que vem o meu socorro, o meu auxílio, minha proteção, não vem daquilo que vejo, efetivamente não. Mas vem de quem fez os montes, de quem deu a forma aos montes, de quem colocou os montes onde eles estão, firmados ali. Mas é quem é maior do que os montes, quem está acima dos montes, quem mantém os montes firmes, é aquele que me dá socorro, com quem eu posso contar e a quem eu posso recorrer. E daí a adição do título. Ele fez os céus, ele fez a terra. É importante observar essa questão do título de quem é Deus, além de ser o Deus da aliança, conforme nós temos e já falamos domingo passado, quando aparece a palavra Senhor em letras garrafais, o título é o nome do Senhor. Mas ele não só diz que de quem vem o socorro dele, de quem vem o nosso socorro, o meu socorro, o seu socorro, é do Deus da aliança, mas esse Deus da aliança é o Deus todo-poderoso. Ele não tem poder, ele é todo-poderoso. Todo poder pertence a Ele. Como que eu sei disso? Porque Ele criou os céus, Ele criou a terra, e Ele o fez pelo poder da sua palavra. Então,
Ele pode guardar você, Ele pode socorrer você, Ele pode assistir você. Descanse no Senhor e não bote a sua confiança no que é visível, naquilo que aparentemente vai te dar proteção. Coloque a sua esperança e grite por socorro àquele que é maior do que os montes. Porque é Ele. Ele não está estático como os montes. Ele anda, ele vai daqui para ali, para acolá, e ele está assentado num alto e sublime trono de onde governa, e os ouvidos dele se inclinam para ouvir o grito por socorro do seu povo. Então, pode pedir por socorro, pode esperar que o socorro venha. O socorro é certo. Deus não deixa os seus filhos à mercê da sua própria sorte. Os olhos da fé precisam contemplar quem fez os montes. O Criador é maior do que as montanhas. As montanhas são obras das suas mãos. E só quem grita por socorro é que compreende que tem situações perigosas. Que durante a caminhada, até chegar no destino, traçado, elaborado pelo próprio Deus, nesse corredor da história há perigos, muitos perigos. Há muitas conspirações. Além dos perigos, há muitas fraquezas nos peregrinos. Muitas fraquezas, muitas limitações. Os perigos ao longo do caminho são diversos. Note, por exemplo, essa linguagem que o salmista usa, falando assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Os possíveis perigos de acidentes. Pense nessa caminhada em terrenos acidentados, escorregadios, cheios de pedregulhos, e havia o risco, portanto, de que o peregrino pudesse escorregar e morrer, se acidentar gravemente. Durante a caminhada, pense nessa linguagem, dia e noite, pense, portanto, nos possíveis ataques de animais selvagens que poderiam, e às vezes acontecia, de atacar os peregrinos, eles vulneráveis, num terreno aberto, numa situação em que não havia proteção, eles podiam sofrer ataques de animais selvagens. Os possíveis ataques de salteadores, de homens malignos, violentos, que ficavam às espreitas, escondidos, esperando o momento para dar o bote, para atacar o povo de Deus e praticar violência contra o povo de Deus e tomar do povo de Deus aquilo que o povo de Deus estava levando tantas vezes, não só para a questão da subsistência no meio do caminho, mas também, inclusive, para ofertar ao Senhor nosso Deus. Durante a caminhada, o sol escaldante, o perigo que eles sofriam de passar por uma desidratação, a insolação. Desprotegido, de certo modo, nessa condição de caminhada. Então, eram os perigos da noite. Imagine você essa mudança de clima. Se não me trai a memória, eu acho que quando o Carlitos fez o estágio, fez na Palestina ou em Israel, Carlos. Pense na mudança, eu não conheço, só conheço de ouvir falar dessa mudança do clima. Durante o dia, aquele sol infernal, durante a noite, um frio. Aqui, a gente já costuma dizer que a gente tem um pouco disso, né, do clima de deserto. Para a gente que vem de fora, a gente tem aquele calosão durante o dia, né? À noite a coisa gela. Para a gente, né? Para vocês, tranquilo, né? De boa, né? Então, o perigo do resfriado, de ficar doente, nessa mudança de temperatura brusca, quente durante o dia, frio demais durante a noite. Perigos 24 horas. Perigos durante a jornada toda. Muitos perigos. Os perigos para a vida inteira. Perigos o tempo todo, irmãos. De quem me virá o socorro? Quem me pode proteger nessa caminhada? Diante disso,
O guardião assegura proteção ao peregrino. Não faz de conta que os perigos não existem. Eles existem mesmo. Eles estão ali mesmo. Mas se eles existem, quem pode nos guardar? Quem pode proteger o peregrino? Quem pode conduzi-lo vitoriosamente até o seu destino final? O guardião de Israel, o salvador de Israel, o protetor de Israel, o nosso Deus, o Deus da igreja, o Deus da sua vida, o Deus da nossa redenção. Ele guardou, Ele guarda e Ele guardará. Ele não só atuou no passado na história dos nossos irmãos, mas Ele tem atuado por todas as gerações, por todas as épocas, por todas as eras, em todas as situações. Ele continua agindo graciosamente para proteger o seu povo. Ele está guardando você, é Ele que tem guardado a sua família. Às vezes você cria uma falsa esperança no seu coração, pensando que algumas coisas que você fez é que efetivamente tem protegido você. Não é bobagem sua. E se você pensar assim, você vai estar construindo um ídolo para colocar no lugar de Deus, e Deus não tolera isso. É Deus quem guarda você, é Deus quem tem guardado você, é Deus quem tem guardado a igreja, o seu povo Israel. E aqui, 3 lições rápidas, dos versos 1 ao verso 3 ao verso 4. Proteção circunstancial. O guardião do peregrino, ele assegura que o peregrino receberá proteção circunstancial. Ele assegura, versículos 5 e 6, que o peregrino receberá proteção constante. E em terceiro lugar, o peregrino receberá proteção plena. Circunstancialmente, constantemente e plenamente, ou totalmente, se você quiser. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Versículo 3 agora. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele está pensando nessa questão, como diria meu pai, da rodagem. Do caminho a ser percorrido até chegar em Israel, dos perigos das escorregadelas, dos deslizes, das derrapadas no meio do caminho, de cair no precipício, de ser jogado para fora do caminho e ficar ali desprotegido, dentro da possibilidade dos acidentes, dos tropeções da vida. Diante disso, então, o salmista está certo e os peregrinos respondem em coro a voz dos líderes que já haviam falado nos versículos anteriores, e eles dizem e eles respondem a todos os pulmões, com toda a força, dizendo: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Você é mantido de pé, você não cai. Você não vai para a lama, porque existe alguém que protege você circunstancialmente, mesmo quando você se encontra em lugares perigosos. Em lugares escorregadios, cheios de buracos, cheios de armadilhas, você não tropeça, os seus pés não deslizam, porque existe alguém que não tira cochilo, alguém que não pestaneja, alguém que não dorme em serviço. Ele é o guardião da igreja, é Ele que tem guardado você, e é por isso que você tem sido mantido em pé e de pé. Ele assegura proteção circunstancial, nas mais diversas circunstâncias. Ele está atento o tempo todo. Seus olhos atentos a cada detalhe, a cada movimento seu, lá
estar às vistas do Senhor, acompanhando os seus passos e conduzindo os seus caminhos, e mantendo as suas mãos sobre você, para que naquele momento da sua fragilidade, que as pernas bambearem, Ele segura você para você não resvalar e sair para fora do caminho. É Ele quem mantém você, é Ele quem tem nos mantido nas veredas da justiça por amor do seu próprio nome. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos toma pelas mãos, é Ele que fazia isso, fez isso com o peregrino, fez isso com aquele povo que ia para Jerusalém adorar. É Ele quem faz isso comigo e com você hoje, com a nossa família. Bendito seja o Senhor nosso Deus. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. É tanto um cuidado com o indivíduo, quanto um cuidado com a comunidade, com a igreja. Ele está interessado em cada pessoa, mas ele também olha para o todo. Israel é um conceito para falar de todo o povo pertencente à aliança que Deus firmou no seu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não dormita, Ele não dorme, Ele não tira cochilo. Proteção circunstancial, sejam elas de quaisquer que sejam a natureza. Em segundo lugar, proteção constantemente. Versículo de número 5 e versículo de número 6 diz assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Essa linguagem aqui, essa figura de linguagem, a sombra, e essa figura para o dia e para a noite, é para mostrar que a proteção é constantemente. Ela não se dá só nas circunstâncias em que os riscos são visíveis e são identificados. Mesmo quando você não percebe, este cuidado, essa proteção é o tempo todo, é constantemente. Alguns estudiosos, alguns exegetas vão dizer o seguinte, que essa alusão aqui da sombra, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, é para falar da sombra projetada dos montes, de alguém que estava caminhando durante o dia com aquele sol escaldante e de repente, à medida que o sol ou que a terra vai fazendo o seu movimento, portanto, as sombras também igualmente e davam então, portanto, proteção. Essa é uma visão possível. Eu penso que ele está usando essa figura aqui da nossa própria sombra para entendermos. Não tem como dissociar a sombra, a sua sombra de quem você é, dos seus movimentos. Se você vai para a esquerda, a sua sombra vai com você. Se você vai para a direita, a sombra vai com você. Se você vai adiante, a sombra vai. Se você volta, a sombra volta. Porque não tem como fazer essa ruptura. Assim é Deus com você, como a sua sombra. O Senhor é quem te protege constantemente. Não importa se você foi para a direita, foi para a esquerda, voltou para trás, seguiu adiante. É constante a proteção de Deus. E você precisa entender isso. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele não te deixa. Ele não te desampara, Ele não aparta de você o seu cuidado e a sua proteção. Descanse nele. De noite não te molestará o sol, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Essa ideia então do dia 24 horas, trazendo a alusão do sol e da lua, é para mostrar esse cuidado que durante o dia ele acontece, você é protegido. E durante a noite, quando as trevas chegam também, você igualmente será protegido. Não são os montes que vão nos proteger, mas é o Senhor que é constante com o seu povo, com a sua presença poderosa, o tempo todo com o seu povo. Ele prometeu fazê-lo assim e tem feito assim, porque jurou pelo seu próprio nome acompanhar o seu povo.
assistir ao seu povo, caminhar com o seu povo. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente nas tribulações, Ele é o nosso refúgio verdadeiro e seguro. Ah, irmãos, como isso consola o nosso coração. Como isso é importante nesses dias longos, trevosos que nós atravessamos. E como que é oportuno ouvir essa mensagem nesta época, nessa noite, nesse dia. Sabe por quê? Porque ao longo dos anos nós fomos botando os nossos olhos em algumas montanhas que nós criamos imaginariamente. Pensando que as nossas montanhas que iriam proteger-nos dos males que assolam essa terra, dos perigos que vão surgindo aqui, ali e acolá, de dia, de noite, nas circunstâncias da vida, nos corredores da nossa história, e nós fomos botando os nossos olhos em montanhas, pensando que elas queriam nos dar segurança. E aí chega uma situação como essa, e você percebe que você está vulnerável, e que as montanhas que você construiu não pode ouvir o seu grito de socorro. Só tem um que pode ouvir, só tem um que pode agir, e este é o Senhor da nossa história e da nossa redenção. As montanhas estão ruindo, meus irmãos. Os montes que foram erigidos pela a imaginação dos homens, pela a esperança fabricada no coração do homem, falsa esperança, estão ruindo e não podem assegurar nenhuma proteção. Só o Senhor pode, e Ele tem feito. Louvado seja o Senhor. Se existe o problema da insolação, da desidratação, o Senhor protege durante o dia. Se muda para a noite e o frio chega, o Senhor te protege também durante a noite. Constantemente, Ele nos protege. Em terceiro lugar, proteção plenamente ou proteção totalmente. Versículo 7 e versículo 8 diz assim: o Senhor, veja só aí, se não é pleno, se não é total. O Senhor te guardará de alguns males, né? Não. Crentes bereanos. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor está interessado na sua vida como um todo. Deus não faz dicotomia de quem você é. Deus não nos guarda só dos males que nós classificamos como sendo aqueles que são grandiosos, apavorantes. Deus nos guarda de todo mal. Deus guarda de coronavírus, você sabia disso? A gente nem vê, né? Mas é maligno. Hã? Deus guarda dos intentos de homens maus que planejam contra nós. Deus nos guarda desses males. Deus nos guarda de acidentes. Deus nos guarda. E só Ele tem o poder de efetivamente fazê-lo. Deus guardará, Deus te guardará de todo mal, guardará a tua alma. É uma proteção plena. Não está obrigado a fazê-lo, mas escolheu fazê-lo. Ninguém o coloca na parede para dizer, o senhor tem que fazer. Não, ele livremente resolveu fazer, prometeu fazer, e assim tem procedido em todas as gerações, guardando o seu povo, a sua igreja, os seus remidos, os seus escolhidos, aqueles que ele amou e ama com amor eterno. Deus é quem guarda você de todo mal. Deus é quem guardou o peregrino e guardou aquela caravana, aquelas caravanas que iam para Jerusalém. E Deus continua guardando os peregrinos dos dias de hoje que estão rumando para Jerusalém celestial. Porque é para lá que nós vamos. Lá é nosso destino. A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor Salvador, Jesus Cristo. Mas para ir para lá há perigos no meio do caminho. Mas Deus nos guarda de todo mal e guarda a tua alma.
É Deus quem nos guarda. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada. Imagine você, pense que esse povo, esses nossos irmãos, essas famílias, eram pessoas que tinham a sua lide, o seu trabalho mais voltado para a questão rural. Então essas pessoas que saíam para ir para o campo trabalhar, saíam de casa e voltavam para casa, sair e voltar, Deus guarda a saída, Deus guarda a volta, Deus guarda as atividades do dia a dia, os afazeres do dia a dia, dentro do trânsito do dia a dia, entrada e saída, no ir e vir, no executar das tarefas. Deus te guarda em todo o tempo, temporalmente e eternamente, desde agora e para sempre. Te guarda no tempo e no espaço e assegura que a proteção para você aponta para uma realidade eterna, para sempre. Começa guardando você agora, começa guardando você quando você nasce, vem ao mundo, chora, e guarda você também em toda a trajetória, plenamente, totalmente, apontando para o futuro glorioso. O que nós temos aqui é um simbolismo de proteção total da vida. É um simbolismo de proteção total da vida. É um simbolismo de proteção total das ocupações nossas do dia a dia, da nossa vocação. Quando você sai para ir para o seu trabalho, com o seu carro, com os vidros fechados, e você pensa que está protegido, você está protegido porque o Senhor te acompanha quando você sai de casa, sai da sua garagem e vai para a sua casa. Quando você resolve ir de bicicleta, como o presbítero Expedito às vezes faz, né, Expedito? Deus vai guardando o Expedito na ida. E quando o Expedito fala, acabei a jornada, preciso voltar para estar com a Jane, com meus filhos, Deus volta com o Expedito, como uma sombra que está colada nele o tempo todo. E assim é com você, e assim é com todos nós. Só que a gente começa como que banalizar isso. Você acha que ir na padaria, você não precisa de proteção? Precisa, Deus vai te acompanhando até na padaria e volta com você para casa. Deus vai com você quando você sai de uma quadra para ir na casa do seu sogro, para deixar os seus filhos, para ficar a sós com a sua esposa. Deus vai e Deus volta com você. Deus é quem guarda e guarda totalmente, simbolizando uma proteção total na execução das nossas atividades diárias. É Deus quem te guarda, meu irmão. É Deus quem nos guarda. Nos guarda circunstancialmente, nos guarda constantemente, nos guarda plenamente. Eu caminho para concluir e quero tirar aqui algumas aplicações importantes, apontando para o filho do guardião, que também é o nosso guardião. A primeira aplicação, olhando para o versículo 4, diz assim: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Israel é uma palavra para trazer aplicação direta para todo o povo de Deus que se encontra numa relação pactual com o Senhor. Numa relação de aliança com o Senhor. Nós temos aqui, portanto, nessa menção, nesse conceito, lembrem-se que quando Deus transformou Jacó, ele diz, doravante o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E a partir de então, esse nome é aplicado à coletividade de todos os descendentes de Abraão. Só que quando nós chegamos no Novo Testamento, para que as pessoas não pensem que há uma dicotomia, a Bíblia diz que nós, a igreja, somos o Israel de Deus. Nós somos o povo eleito de Deus. No Antigo Testamento, esse Israel era os descendentes de Abraão. No Novo Testamento, esses descendentes de Abraão agora são todos os que creem. É chamado agora de igreja de Deus. Então, se você é igreja de Deus, você tem a garantia da proteção de Deus. Circunstancialmente, constantemente, plenamente.
todos que andam nas pegadas de Abraão, que têm a fé de Abraão, são filhos de Abraão e, portanto, são Israel de Deus. Você é a igreja de Deus? Então você pode descansar no cuidado protetor do guardião do peregrino. Em segundo lugar, o Senhor Jesus fez uma fabulosa declaração de segurança para os peregrinos. Quando ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você está seguro nas mãos de Jesus. Jesus é o seu guardião, Jesus é quem protege você, Jesus é quem guarda você, e ninguém pode tirar você das mãos do Senhor Jesus. É Ele quem nos guarda. Ninguém pode arrancar das mãos do Jesus os peregrinos. Não podia, no passado não podiam, não podem, jamais poderão. Nós estamos nas mãos daquele que criou os céus e a terra, e que mantém toda a sua criação pelo poder da sua palavra. Você está escondido no Senhor Jesus. Em terceiro lugar, como eu disse, acreditam-se que os líderes pronunciavam as palavras, as primeiras palavras: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E os peregrinos diziam e respondiam: Ele não deixará que você tropece, aquele que protege não cochilará. E aí o filho unigênito do guardião veio ao mundo. E quando ele veio ao mundo, ele fez uma oração ao Pai. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme João, no capítulo 17. Ele fez uma oração ao Pai. Pense que os líderes pronunciavam aquelas palavras e o povo respondia. Agora pense que o Senhor Jesus fez uma oração pelos peregrinos, ao Pai. Capítulo 17, versículo 9, ele diz assim: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Esse conceito, o verbo guardar, lhe é familiar no Salmo? Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. O conceito mal aqui também, lembra? Ele te guardará de todo mal. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas somos odiados pelo mundo. Então, já que existe uma conspiração do mundo contra nós, quem poderá nos guardar? O guardião. E o filho do guardião pediu ao pai: guarda-os, pai. Eu os protegi. E agora que eu vou voltar para ti, guarda-os, proteja-os. É necessário que eles fiquem ainda no mundo para testemunhar de mim, para cumprir o propósito, para realizar a tarefa. Guarda-os em meu nome. Cristo orou ao Pai por nós. Cristo orou por você, peregrino. Cristo orou por você, minha irmã. Você é mantida de pé, minha irmã. Você é mantido de pé, meu irmão. Não é porque você é bom demais, não é porque você é forte demais, é porque Jesus fez uma oração e essa oração foi ouvida pelo Pai e foi acolhida pelo Pai e ela é totalmente eficaz. Ele orou por aqueles que estavam lá
e por aqueles que haveriam de ser alcançados e haveriam de responder ao chamado do Evangelho. Se você responder o chamado do Evangelho, você está na oração do Senhor Jesus. Em quarto lugar, você pode gritar por socorro. E o seu auxílio virá do Senhor. Quando você deparar-se com perigos e eles existem, quando você se encontrar numa situação de apuros e essas situações de apuros acontecem, você pode gritar por socorro, não aos montes. O socorro não virá dos montes. O socorro não virá das montanhas. Mas o socorro virá daquele que está acima das montanhas, que criou as montanhas, que é maior do que as montanhas, que mantém as montanhas. Ele sim vai escutar o seu grito de socorro e vai lhe assistir, e vai auxiliar você, e vai proteger você, e vai fazer com que a bênção dele chegue até você. O socorro vem do Senhor. A ele você pode recorrer. Circunstancialmente. A ele você pode recorrer constantemente. Em toda e qualquer situação. Você pode pedir socorro porque o Filho eterno de Deus, ele foi suspenso no monte. O monte não lhe oferece socorro, mas ele foi suspenso no monte e ele ficou entre os céus e a terra de pendurado no madeiro. E agora você pode gritar por ele. Foi ele mesmo quem disse em João 12, versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O monte não pode te ajudar, mas aquele que ficou suspenso no monte, numa cruz, entre os céus e a terra, pode socorrer você nos dias maus. Clame por ele. Invoca-o, busque-o, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra de Deus. O guardião do peregrino, ele guarda constantemente, ele guarda pessoalmente, ele guarda temporalmente, ele guarda moralmente, ele guarda espiritualmente, eficazmente, ele guarda eternamente. Ele é a nossa proteção. Louvado seja o Senhor, nosso Deus.